Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quero dar as boas-vindas a mais um encontro pelas nossas aulas virtuais. Eu sou o professor José Victor. Quero dizer que hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós iniciamos na semana passada em referência à chegada dos portugueses à Ásia, no qual nós começamos pela Índia, e no nosso encontro de hoje vamos abordar sobre a chegada dos portugueses à China. No entanto, antes de nós abordarmos sobre a chegada dos europeus a uma outra região do mundo por meio da navegação, é necessário que nós façamos alguns exercícios e trazendo algumas perguntas por meio de associações, das quais nós podemos fazer associações com o tempo presente hoje. Tempo presente, ok? A primeira pergunta é: quando eu falo a palavra China, o nome China, ao país China, nos dias de hoje, ao que você associa este nome? Por exemplo, com certeza na sua residência você tem pelo menos um produto escrito Made in China ou feito na China, seja qual for. Pode ser caneta, pode ser roupa, pode ser um objeto eletrônico, pode ser um material como uma bolsa, pode ser um veículo, pode ser um alimento, pode ser um chapéu, por exemplo. Esse chapéu que eu estou utilizando, para minha surpresa, quando eu comprei, eu acreditava que ele tinha sido feito na região em que eu estava visitando, no Rio Grande do Sul, uma vez que nós utilizamos no Rio Grande do Sul, é tradicional usar chapéu, boinas, e para minha surpresa, em uma região tradicional de imigração italiana, inclusive, que utiliza esse chapéu há séculos, para minha surpresa, este chapéu havia sido feito na China, por exemplo. Então, com certeza, na sua residência ou para onde você olha, existe um produto fabricado neste país. Agora, no entanto, quando nós estudamos as navegações, é interessante ou engraçado que passa-nos a impressão de que a chegada dos europeus à China fez com que ela passasse a estar presente na história. E isso é delicado, porque não é verdade. Uma vez que quando nós estamos estudando história, a noção de tempo e espaço, e nós já conversamos sobre isso algumas vezes, devemos lembrar que ao mesmo tempo que nós estamos realizando uma atividade, seja ela qual for, como por exemplo vocês estarem assistindo este vídeo, o mundo ao nosso redor está acontecendo. As pessoas estão trabalhando, estudando, dormindo, descansando, países estão negociando, entrando em conflitos, descobertas estão sendo realizadas e por aí vai. Ou seja, nada está parado no tempo. Então, um dos motivos pelos quais nós estudamos a China a partir da chegada dos europeus se dá em virtude do chamado eurocentrismo, ou seja, nós passamos a ter a ideia da história a partir de uma visão ou de uma interpretação a partir de realizações feitas por europeus, sejam eles portugueses, franceses, holandeses, ingleses, italianos, entre outros. No entanto, nós já estudamos aqui sobre o continente africano, por exemplo, e as ações que estavam acontecendo na região, entre os vários povos. Nós estudamos ano passado sobre a região do Oriente Médio, em especial com o surgimento do islamismo e a expansão árabe e muçulmana pela África e pelo Oriente Médio, e também na Ásia. E hoje, assim como também na aula passada, estudamos sobre a Índia. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a China antes dos portugueses. A aula de hoje está dividida em 3 partes. Por quê? Porque é muita história. E as 2 primeiras serão dedicadas a entender um
pouco, uma vírgula literalmente, sobre a história da China, ok? Detalhe, eu ainda peguei apenas alguns fragmentos, alguns fatos para poder nos auxiliar, uma vez que a história da civilização chinesa é milenar, certo? Então vamos lá, avance comigo, certo? Não tem cadeira aqui. Próxima. Tem, mas não tem. Tem do meu lado. Ok. Então na aula de hoje, a China antes da chegada dos portugueses, parte 1. Primeiro momento, a China surgiu do nada. Já percebemos que a resposta é não. Segundo momento, o nome China. Na verdade foi o contrário, né? O primeiro momento foi esse, foi o segundo, perdão. Mas enfim, a ordem dos fatores não altera o resultado do produto. No caso aqui, quando nós falamos de China, você pode associar a produtos, ao contexto do corona, né? Então associa-se obviamente à China, uma vez que lá foi o epicentro onde surgiu o vírus, e no caso nós aqui também vamos associar a outros pontos, beleza? No caso, outro ponto também é que nós passamos a estudar a China à medida, faltou uma ponto de interrogação aqui, minha nossa. Perdão? Ok. Porque estudamos a China a partir de uma interpretação europeia das navegações, ou seja, parece que a China surge do nada, Shazam, mágica, o que não é verdade, uma vez que os europeus já tinham conhecimento sobre a região a partir de relatos muito anteriores, inclusive aos de Marco Polo, ok? E aí também nós devemos lembrar das relações comerciais que havia entre Ásia, Oriente Médio e também Europa, certo? Avance comigo. E no caso, onde tudo começou, onde acredita-se que parte da civilização chinesa tenha surgido. No caso, nós devemos fazer uma ponte com a chamada pré-história, entre aspas. Por quê? Se nós formos associar e lembrar do período da pré-história ou também da antiguidade, no caso, você vai perceber que as primeiras civilizações, elas surgiram próximas a rios. Por exemplo, no Egito, nós temos a civilização egípcia que surgiu graças, um dos vários fatores, foi ao rio Nilo. Na região da Mesopotâmia, cujo próprio nome fala, região entre rios, você tem ali o rio Tigre e o rio Eufrates, onde também surgiram vários povos, os Médios, Acádios, entre outros, e ali também se originou outros impérios, como por exemplo o Império da Babilônia, certo? Nós também temos outros exemplos ao redor do mundo, como a Índia, que nós estudamos na aula passada. A exemplo do rio Indo, né? O rio Ganges e tudo mais. Então, e na região onde hoje se entende por China, não foi diferente. Ou seja, os primeiros povos, os primeiros relatos que nós temos, remetem ao chamado Rio Amarelo, na região do Vale do Huanghu. Nós vamos encontrar várias formas escritas, né? Diferentes formas escritas, mas foco principalmente no nome do rio, que foi propício justamente, assim como também para outras civilizações, a prática da agricultura, certo? Outro rio também importante é o chamado rio Yangtze, certo? Onde hoje, inclusive, você tem uma das maiores hidrelétricas do mundo, hidrelétrica de Três Gargantas e tudo mais, que remete também à importância dos rios para o desenvolvimento de uma civilização. Dando continuidade, nós temos as primeiras civilizações do chamado período neolítico, certo? Neo significa novo, e aí na civilização neolítica de Yangzhou, peço perdão porque o meu mandarim é horrível. E aqui no caso, não se preocupem que eu não estou pedindo para que vocês memorizem estes nomes, certo? Mas eu peço para que vocês façam uma ponte para perceber que nós estamos falando de grupos que surgiram antes de Cristo, milênios antes de Cristo, ok? E aqui é justamente para vocês perceberem que foi tudo um processo histórico e não ocorreu do dia para a noite. Veja bem, nós estamos estudando a chegada dos portugueses que aconteceu no século XVI depois de Cristo, ok? Então, em 1500, após 1500. No caso aqui, nós estamos estudando pelo menos 1500 anos antes de Cristo, ok? Então, acompanhe comigo. Você tem como característica dessa civilização neolítica a pintura em cerâmica,
as técnicas agrícolas com cereais, aí no caso o plantio de cereais, né, no caso, e aí as melhorias das técnicas para o desenvolvimento da agricultura, junto com a domesticação de animais, ou seja, pontos, ações que os povos de outras regiões também realizavam, como por exemplo no Egito Antigo, na região da Mesopotâmia, no Ganges, na América também, tá? Nós também devemos estar atentos a isso, com os povos aqui na região da América, dentre outros, certo? E isso nós temos uma das primeiras civilizações, que é a civilização Riá, que teria surgido em 1994 antes de Cristo, certo? Muito antes dos romanos, muito antes dos persas, muito antes dos gregos, certo? Os gregos nós entendemos pela da Atenas clássica do século V a.C., ok? Muito mais. E no caso nós temos o início também das chamadas dinastias, certo? E eu vou colocar isso também inclusive no nosso próximo encontro, onde nós estudamos a história da China. Veja bem, nós temos o hábito de estudar a história por parte dos europeus em períodos antes de Cristo, ou antes e depois de Cristo, por exemplo. Ou então, por realizações históricas, invenção da escrita, invenção da roda, descoberta do fogo, etc. Na China, quando nós estudamos a história dela, é comum haver uma divisão por meio das dinastias. Então, dinastia A, dinastia B, dinastia C, certo? E isso se perdura, então é uma forma de você estudar inclusive aquele povo, ok? Pode parecer confuso no início, mas depois nós vamos entendê-lo com o passar do tempo, tudo bem? Ok? E aí no caso, uma outra dinastia chamada Shang teve origem em 1766 a.C. e durou até aproximadamente, aqui está aproximadamente, não precisamente, 1027 a.C. Com eles nós tivemos o advento da agricultura, do artesanato e dos metais, período de metalurgia. Certo, pessoal? Nesse primeiro momento, qual é o meu objetivo? Mostrar que a história da civilização chinesa é tão antiga quanto nós imaginamos, ok? No segundo momento, já após o intervalo, hoje nós vamos ainda estudar sobre algumas das dinastias, algumas que estiveram e que fizeram com que a civilização chinesa se desenvolvesse com o passar dos séculos, ok? Antes de nós chegarmos aos portugueses, tudo bem? Aguarde um momento, tá? Que eu já retorno. Enquanto isso, beba uma água, anote suas dúvidas, converse com seus pais, vá ao banheiro, cuide-se e lave as mãos. Até já! Saudações, pessoal! Voltando para a nossa aula sobre a China. Tem uma cadeira aqui, afastei ela, pronto. No início nós abordamos sobre a importância de estudarmos a China, associando a ações do tempo presente, como por exemplo produtos que são fabricados neste país e que estão em nossas mãos hoje, por exemplo, como uma caneta, como um celular, como um alimento, como um objeto de novo, um outro objeto, como vários objetos que estão, por exemplo, dentro da sua casa. Outros motivos, no caso, só para apontar que eles já estavam antes da chegada dos portugueses, ou seja, os chineses não surgiram do nada, não foi mágica, não foi Shazam. E aqui no caso, nós vimos as primeiras civilizações, as suas características, as regiões em que se desenvolveram, e agora nós vamos entrar no que tange as dinastias, algumas delas, porque na China nós tivemos várias dinastias, ok? E aí no caso, venha comigo, por favor. Nós temos uma dinastia chamada Qin, ou Xin, ou Qin, dependendo da fonte que você for consultar, ela está apresentada, ela está escrita de diferentes maneiras, de uma forma diferente, ok? Mas no caso da dinastia Qin, surgiu em antes de Cristo, 221 antes de Cristo, e aqui você está estudando, talvez no seu 6º ano, sobre o desenvolvimento da Roma Antiga, certo? Então, perceba aqui no caso que enquanto nós estávamos estudando sobre Roma na Europa, a China estava iniciando o seu período imperial, ok? De crescimento, de expansão. E detalhe, vendo isso antes de Cristo, ok?
a chamada, seria o início da chamada dinastia da China Imperial, dando entre aspas, por favor, porque não foi um salto, nenhuma civilização pula do dia para a noite, do nada para o império e por aí vai, como você, por exemplo, que está assistindo esta aula, mas você não pulou do seu segundo ano da escola para o sétimo, por exemplo. E aqui no caso, nós temos a chamada dinastia Tang. Alguns vão associar aquele produto que você faz, que você mistura com a água e faz o suco, né? O suco Tang, por exemplo. Mas no caso aqui, nós estamos falando de uma dinastia em que ela começou já, no caso, depois de Cristo, então aproximadamente 800 anos, né? Do ano 1, mas soma-se mais 200, aproximadamente 800 anos depois, no caso, em 618 depois de Cristo até 907 depois de Cristo, aproximadamente, temos o período de expansão deste Império Chinês, onde adentra em territórios como da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão, ok? País mais a oeste, inclusive, dias passagem, pode estar mais próximo da Índia do que propriamente da China, que nós conhecemos naquela região litorânea ali, que fica próximo ao Japão, inclusive. Ok? Nesse período aqui, mais ou menos da chamada Idade Média, que é o período que nós estamos estudando na Europa, né, no caso, a chamada Alta Idade Média, certo? Você tem um império em expansão. E aqui, diga-se de passagem, esse império chinês, em termos de território, ele era maior do que muitos reinos, tanto na África, como também na Europa e também na América, ok? E nesse período é que alguns conhecem ou já viram algum filme chamado Mulan, que teria acontecido a história de Mulan se no século V depois de Cristo, mas alguns dizem que é verídico, outros dizem que não é verídico, mas de qualquer forma, quando você assiste ao filme, você está estudando um pouco também desse período, ainda que anterior a ele, certo? Mas sobre a civilização chinesa também. Um outro feito interessante dos vários que os chineses possuem é justamente a chamada construção da muralha da China, aquela que seria para impedir o avanço de tropas inimigas, como por exemplo os mongóis, entre outros, no caso. E você tem como uma das grandes maravilhas das grandes maravilhas da humanidade, né, em termos de obras, que é gigantesca, que dizem, eu confesso que eu nunca fui para conferir, infelizmente, que é o único monumento que você pode ver a olho nu do espaço na Terra. Se é verdade, só um jeito de saber, e provavelmente não será eu que irei descobrir, infelizmente. Mas a muralha da China existe, ela está lá. Quem puder visitar, faça isso, por favor, no futuro. Agora não, ok? Vamos lá. Com isso, nós temos um período uma série de invasões ao território chinês. E aqui no caso, nós temos que destacar esta pessoa, Gengis Khan, que foi um guerreiro mongol, em que ele criou um dos maiores impérios da história, em que os seus filhos e os seus netos expandiram ele. No caso, Gengis Khan, você passa a ter também na China um período de dominação dos mongóis por meio de seu Kublai Khan, ok? Infelizmente nós estudamos muito pouco sobre o Império Mongol, porém, em termos de extensão de terra, os mongóis conseguiram literalmente ocupar a China e chegaram literalmente, vamos dizer assim, na fronteira com a Europa. Por muito pouco eles também não adentram na Europa, ok? Mas eles também não conseguiram chegar, por exemplo, no Japão, que fica próximo à China, devido a uma série de tempestades que ocorreram e que prejudicaram as suas embarcações, por exemplo. Japão, conteúdo este que nós vamos estudar na próxima aula, certo? E aqui, pulando também alguns pontos, nós temos a dinastia Yuan, que foi o período em que Marco Polo, um viajante europeu, chegou à região da China e escreveu vários
testemunho sobre o que ele observava dessa civilização e levou esses textos à Europa. Lembrando que Marco Polo chegou até a China por meio da chamada Rota da Seda, né? Em que você tinha um período, uma região conhecida pelas rotas comerciais, né? Que ia da Ásia, Oriente Médio e também Europa, por vias terrestres. E ali você realizava várias atividades comerciais e dentre outras características. Ok, pessoal? E aí, no caso, isso foi apenas uma outra parte, tá? E sim, agora, no terceiro bloco, eu sei que você está ansioso. Espero, de coração, que nós vamos chegar justamente no período em que os portugueses chegam à China. E, diga-se de passagem, quando eles chegaram lá, eles ficaram surpresos com o tamanho do poderio militar, industrial, comercial, artístico, filosófico e dentre outros pontos dos chineses, ok? Então aguarde aí que nós chegamos ao nosso terceiro momento. Beba novamente uma água, reflita, continue vendo quantos produtos na sua casa são made in China, anote que nós vamos conferir já já, certo? Ok, pessoal, chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Ufa! E, conforme prometido, enfim, chegamos aos portugueses na China. Passa um barulho de moto agora, que beleza. É isso aí. E é o seguinte, no caso, aqui, como estava a China quando os portugueses chegaram? A resposta é simples: em desenvolvimento, em crescimento, em adventos que em momentos ou em situações em que, do ponto de vista tecnológico, os chineses em vários pontos estavam, se fôssemos imaginar uma corrida, muito à frente dos europeus, por exemplo. Por isso que quando os portugueses chegam à região, ao comparar, segundo os relatos, as suas embarcações com as dos chineses, eles ficavam admirados em ver que os navios dos asiáticos eram maiores, mais preparados e, incrivelmente, em alguns pontos, claro, superiores aos dos portugueses, por exemplo. Mas isso não foi do dia para a noite, ok? E quando os portugueses chegaram à China, ela estava sob o domínio ou sob o período da chamada dinastia Ming. Então, provavelmente, quando você estudar a história da China, a dinastia Ming será sempre destacada por vários motivos, ok? E aqui no caso, vamos destacar alguns deles, é claro. Principalmente no que diz respeito, como nós estamos falando de navegações marítimas, nós vamos destacar justamente com as frotas navais de Zhanghe, em que você, diante da dimensão e dos conhecimentos que os chineses tinham, com base nos estudos, as cartas marítimas, no caso, de navegação da região da Ásia e também do Oriente Médio, eles tinham capacidade de chegar até a região da Arábia, onde também nós conhecemos por Oriente Médio, e a região da África Oriental, que é justamente aquela que fica a leste da África, e onde os portugueses ainda estavam tentando passar. E tem como êxito, no caso, quando a chegada do navegador Vasco da Gama, chegando ainda à região das Índias, ok? Então, junto a isso, você tem um
desenvolvimento no campo das artes, por exemplo, e aqui pode parecer besteira, às vezes algumas pessoas não valorizam isso, mas ela é muito importante, como por exemplo a cerâmica, ou como por exemplo os objetos, as roupas tingidas não, feitas a seda, por exemplo, por seda de seda, costuradas, cujo material utilizado é seda, por exemplo. Na arquitetura, as construções, sejam os chamados palácios imperiais, sejam também as próprias embarcações que os chineses construíam, e também, como eles tinham acesso à África Oriental e à região da Arábia, claro que o comércio acompanha, ou seja, as atividades comerciais também estavam em desenvolvimento. E por esse motivo, os portugueses também tinham interesse em conseguir chegar às Índias, ou seja, de quebrar aquele monopólio que alguns, ou oligopólio no caso de poucos, que tinham acesso aos produtos chineses, indianos, árabes, e poder também fazer parte desse mercado. Com isso, em 1513, finalmente, os portugueses chegam. Ufa! Beleza? E com isso, eles ficaram, claro, admirados. E diante de um país, de uma região, de um estado, de uma dinastia, de um império, melhor dizendo, em que possuía várias invenções, mas várias. Eu coloquei apenas 3 aqui, mas poderíamos colocar dentre muitas. Inclusive, por exemplo, papel higiênico, sem brincadeira. Ok? Junto a isso, nós temos uma invenção, a pólvora, que já tinha conhecimento, já havia conhecimento da pólvora por alguns séculos, inclusive utilizada pelos árabes. Porém, aqui no caso, ela teve um refinamento, vamos dizer assim, uma adaptação ou uma melhoria no que diz respeito ao uso dela, que depois passou não, que já era também utilizada para fins militares, certo? O papel moeda que nós utilizamos nos mercados até os dias de hoje, e a bússola, que era fundamental para a orientação até os dias de hoje. Provavelmente o celular que o seu pai utiliza tem um aplicativo chamado Bússola, por exemplo, que é justamente para trabalhar com localização, navegação, orientações, certo? E no caso, aqui nós vamos fazer uma ponte sobre a chegada dos portugueses à Índia e também a chegada deles na China, por exemplo. No caso, na Índia, nós percebemos que ocorreram várias ações de hostilidade pelos indianos e pelos portugueses, no caso. E com isso, os portugueses acabaram reagindo de forma militar, de forma bélica. O que, claro, gerava certa preocupação, uma vez que nós estamos falando de ações das quais nos preocupam e envolvem o uso da violência, o uso da força. Na China, diante de todo aquele poderio, segundo o que diz o nosso livro didático, aponta que os portugueses tentaram outras relações, outras formas de conseguir adentrar naquele território, e fizeram isso por meio de usos das vias diplomáticas. Ou seja, ao invés de você confrontar diretamente os chineses, você buscava vias diplomáticas, de acordos, dos quais os chineses também estavam cientes das consequências. Os chineses não eram inocentes, assim como também os portugueses não eram inocentes. Há sempre uma série de interesses, ok? E com isso eles passaram a ocupar a região, em especial, dentre os vários pontos que se destacam, no caso, a ilha de Macau, onde os portugueses em 1555, veja bem, mais de 40 anos depois, criaram um entreposto, um ponto de referência dos portugueses na China. E com isso, eles passaram a se estabelecer lá. Você teve a chegada também de missionários, já fazendo uma ponte também com a Contra-Reforma, conforme nós vimos na aula passada. E com isso, eles passaram a residir na região como uma forma também de expandir os seus comércios, certo? Tanto que a presença dos portugueses em Macau foi tão forte que até hoje você tem ruas na ilha em que as placas estão escritas tanto em mandarim como também em português. Você tem padarias, por exemplo, em que o título, o nome da empresa está em português, por exemplo, na língua portuguesa. Então é um pedaço da China que fala português e que possui na sua origem justamente a partir do século XVI, com a chegada dos navegadores europeus, em especial os portugueses. Turma,
vocês perceberam que eu falei mais da China do que propriamente da chegada dos portugueses, certo? Por que aqui? Por que este foco, no caso? Porque é justamente para mostrar quanto que a civilização chinesa ela é importante para a história, assim como todas as civilizações, mas para mostrar em especial que ela não surgiu do nada. Perceba que nós falamos aqui de pelo menos, aproximadamente, se você somar antes de Cristo e depois de Cristo, mais de 20 séculos. Ok? Ok? Então assim, falei ok de novo. 3 vezes, perdão. Então, nosso objetivo é justamente perceber que nós não estamos falando de alguém que surgiu, de alguma civilização que surgiu do nada. E o porquê dos portugueses terem interesse nessa região também tem a ver com essa história maravilhosa da China, certo? Outro ponto interessante no caso, e aí nós temos que dar destaque a vários, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da literatura, no caso, é justamente o chamado confucionismo ou taoísmo, e também do ponto de vista da literatura, um livro chamado A Arte da Guerra, que nós vamos finalizar com eles no próximo ponto já. Eu vou só interromper o vídeo e você já volta, coisa rápida, papá, espera. Não sei por que eu falei papá, perdão. Ok, pessoal, chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Ufa! E, conforme prometido, enfim, chegamos aos portugueses na China. Passa um barulho de moto agora aqui, beleza? É isso aí. É o seguinte, no caso, aqui, como estava a China quando os portugueses chegaram? A resposta é simples: em desenvolvimento, em crescimento, em adventos que em momentos ou em situações em que, do ponto de vista tecnológico, os chineses em vários pontos estavam, se fôssemos imaginar uma corrida, muito à frente dos europeus, por exemplo. Por isso que quando os portugueses chegam à região, ao comparar, segundo os relatos, as suas embarcações com as dos chineses, eles ficavam admirados em ver que os navios dos asiáticos eram maiores, mais preparados e, incrivelmente, em alguns pontos, claro, superiores aos dos portugueses, por exemplo. Mas isso não foi do dia para a noite, ok? E quando os portugueses chegaram à China, ela estava sob domínio ou sob o período da chamada dinastia Ming. Então, provavelmente, quando você estudar a história da China, a dinastia Ming será sempre destacada por vários motivos, ok? E aqui no caso, vamos destacar alguns deles, é claro. Principalmente no que diz respeito, como nós estamos falando de navegações marítimas, nós vamos destacar justamente com as frotas navais de Zhanghe, em que você, diante da dimensão e dos conhecimentos que os chineses tinham, em base nos estudos, as cartas marítimas, no caso, de navegação da região da Ásia e também do Oriente Médio, eles tinham capacidade de chegar até a região da Arábia, onde também nós conhecemos por Oriente Médio, e a região da África Oriental, que é justamente aquela que fica a leste da África, e onde os portugueses ainda estavam tentando passar. E tem como êxito, no caso, quando a chegada
do navegador Vasco da Gama, chegando ainda à região das Índias, ok? Então, junto a isso, você tem um desenvolvimento no campo das artes, por exemplo, e aqui pode parecer besteira, às vezes algumas pessoas não valorizam isso, mas ela é muito importante, como, por exemplo, a cerâmica, ou como, por exemplo, os objetos, as roupas tingidas não, feitas a seda, por ser de seda, costuradas, cujo material utilizado é seda, por exemplo. Na arquitetura, as construções, sejam os chamados palácios imperiais, sejam também as próprias embarcações que os chineses construíam, e também, como eles tinham acesso à África Oriental e à região da Arábia, claro que o comércio acompanha, ou seja, as atividades comerciais também estavam em desenvolvimento. E por esse motivo, os portugueses também tinham interesse em conseguir chegar às Índias, ou seja, de quebrar aquele monopólio que alguns, ou oligopólio, no caso de poucos, que tinham acesso aos produtos chineses, indianos, árabes, e poder também fazer parte desse mercado. Com isso, em 1513, finalmente, os portugueses chegam. Ufa! Beleza? E com isso, eles ficaram, claro, admirados. E diante de um país, de uma região, de um estado, de uma dinastia, de um império, melhor dizendo, e que possuía várias invenções, mas várias. Eu coloquei apenas 3 aqui, mas poderíamos colocar dentre muitas. Inclusive, por exemplo, papel higiênico, sem brincadeira. Ok? Junto a isso, nós temos uma invenção, a pólvora, que já tinha conhecimento, já havia conhecimento da pólvora por alguns séculos, inclusive utilizada pelos árabes. Porém, aqui no caso, ela teve um refinamento, vamos dizer assim, uma adaptação ou uma melhoria no que diz respeito ao uso dela, que depois passou não, que já era também utilizada para fins militares, certo? O papel moeda que nós utilizamos nos mercados até os dias de hoje, e a bússola, que era fundamental para a orientação até os dias de hoje. Provavelmente o celular que o seu pai utiliza tem um aplicativo chamado Bússola, por exemplo, que é justamente para trabalhar com localização, navegação, orientações, certo? E no caso, aqui nós vamos fazer uma ponte sobre a chegada dos portugueses à Índia e também a chegada deles na China, por exemplo. No caso, na Índia, nós percebemos que ocorreram várias ações de hostilidade pelos indianos e pelos portugueses, no caso. E com isso, os portugueses acabaram reagindo de forma militar, de forma bélica. O que, claro, gerava uma certa preocupação, uma vez que nós estamos falando de ações das quais nos preocupam e envolvem o uso da violência, o uso da força. Na China, diante de todo aquele poderio, segundo o que diz o nosso livro didático, aponta que os portugueses tentaram outras relações, outras formas de conseguir adentrar naquele território, e fizeram isso por meio de usos das vias diplomáticas. Ou seja, ao invés de você confrontar diretamente os chineses, você buscava vias diplomáticas, de acordos, dos quais os chineses também estavam cientes das consequências. Os chineses não eram inocentes, assim como também os portugueses não eram inocentes. Há sempre uma série de interesses, ok? E com isso eles passaram a ocupar a região, em especial, dentre os vários pontos que se destacam, no caso, a ilha de Macau, onde os portugueses em 1555, veja bem, mais de 40 anos depois, criaram um entreposto, um ponto de referência dos portugueses na China. E com isso, eles passaram a se estabelecer lá. Você teve a chegada também de missionários, já fazendo uma ponte também com a Contra-Reforma, conforme nós vimos na aula passada. E com isso, eles passaram a residir na região como uma forma também de expandir os seus comércios, certo? Tanto que a presença dos portugueses em Macau foi tão forte que até hoje você tem ruas na ilha em que as placas estão escritas tanto em mandarim como também em português. Você tem padarias, por exemplo, em que o título, o nome da empresa está em português, por exemplo, na língua portuguesa. Então é um pedaço da China que fala português e que possui na sua origem justamente
a partir do século XVI, com a chegada dos navegadores europeus, em especial os portugueses. Turma, vocês perceberam que eu falei mais da China do que propriamente da chegada dos portugueses, certo? Por que aqui? Por que este foco, no caso? Porque é justamente para mostrar quanto que a civilização chinesa ela é importante para a história, assim como todas as civilizações, mas para mostrar em especial que ela não surgiu do nada. Percebam que nós falamos aqui de pelo menos, aproximadamente, se você somar antes de Cristo e depois de Cristo, mais de 20 séculos. Ok? Ok? Então assim, falei ok de novo. 3 vezes, perdão. Então, nosso objetivo é justamente perceber que nós não estamos falando de alguém que surgiu, de alguma civilização que surgiu do nada. E o porquê dos portugueses terem interesse nessa região também tem a ver com essa história maravilhosa da China, certo? Outro ponto interessante no caso, e aí nós temos que dar destaque a vários, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da literatura, no caso, é justamente o chamado confucionismo ou taoísmo, e também do ponto de vista da literatura, um livro chamado A Arte da Guerra, que nós vamos finalizar com eles no próximo ponto já. Eu vou só interromper o vídeo e você já volta, é coisa rápida, papá, espera. Não sei por que eu falei papá, perdão. Conforme prometido, pessoal, retornando para o nosso último momento agora do terceiro bloco, dando continuidade, ok? Conforme prometido, eu esqueci como digitar do início ao final, nós abordamos sobre a China do ponto de vista histórico, do ponto de vista dos fatos, uma pequena, entre aspas, pequena grande linha do tempo, até a chegada dos portugueses. Porém, nós não podemos deixar de destacar alguns sistemas ou algumas ideias, crenças, valores, hábitos que os chineses, boa parte da população chinesa, segue até hoje, que são as chamadas, alguns entendem por filosofia, outros entendem por sistema de crença, outros entendem por religião, mas que aqui no caso refere e reflete no modo de pensar ou no modo de viver de parte dos chineses, por exemplo, e dentre outras pessoas que também não são chinesas, que é a filosofia confuciana, no caso. Eu esqueci de colocar aqui. Confúcio. É uma filosofia que surgiu no século IV, aproximadamente, antes de Cristo, em que é um sistema de valores éticos e morais, dos quais, dentre os vários pontos que existem, entre os vários ensinamentos, estão os ensinamentos do Jun Chao, no caso, que seria o chamado ensinamento dos sábios, ou seja, daquelas pessoas mais velhas. Por isso que nós temos que estar sempre atentos e respeitando e ouvindo as pessoas mais velhas, porque elas têm mais experiência de vida, porque elas têm muito a nos ensinar. E, às vezes, por motivos de pressa, de ignorância, de desrespeito, por acreditar que eles estão ultrapassados, nós não damos atenção às pessoas mais velhas e acreditamos que os mais jovens são mais sábios do que as pessoas que têm mais tempo de vida, por exemplo, de estudos. Por isso que nós devemos estar sempre respeitando os mais velhos. Façam isso, a começar pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes, ok? Venha comigo. Junto a isso, você tem os chamados ensinamentos do Tao, que é a ideia de um caminho superior e a busca pelo equilíbrio entre o mundo que você vive, a terra, e o espírito, o céu, podemos dizer assim. Ou seja, para que você possa ter uma vida em harmonia, uma vida em crescimento, é necessário que você tenha consigo um equilíbrio entre, vamos dizer, a matéria, você, e o espírito, os céus, no caso, aquilo que acende, aquilo que está acima de nós, por exemplo, ou o
nosso espírito, você conseguir realizar este equilíbrio, provavelmente você terá uma vida melhor. Outra forma de ensinamento, outra filosofia, outro pensamento, é o chamado taoísmo, que é uma vida em harmonia com a natureza, ok? E aqui nós temos que dar destaque à importância, se nós formos fazer uma ponte, algumas ligações do confucionismo com do taoísmo, nós vamos perceber isto em filmes, por exemplo, que abordam sobre a China. Por isso que sempre é comum, e você pode pegar vários filmes em que sempre haverá uma pessoa mais velha, mais sábia, com barba, tudo mais, em que ao final, no decorrer do filme, ele vai apresentando uma série de ensinamentos ao seu aluno, à sua aluna, por exemplo, sobre valorização da vida, respeito, equilíbrio, meditação, estudos, objetivos, entre outros, e também na natureza. É comum você perceber em alguns filmes, muitos filmes chineses, ou em peças de teatro e tudo mais, a importância que eles dão para a natureza. Então preste atenção nesses vários pontos, e também outras formas de ensinamento, como por exemplo o Mensho, que seria a valorização da educação como uma forma de você ascender a uma vida melhor. E do ponto de vista de livros, nós temos esta obra histórica que militares utilizam, empresários, eu acredito que blogueiros, que você provavelmente em algum momento já ouviu falar, que é o livro A Arte da Guerra, certo? A Arte da Guerra, há a dúvida se foi escrita por apenas uma única pessoa ou se foi por vários grupos em diferentes momentos. No entanto, trata-se de um livro com um pouco mais de 10 capítulos, em que lá eles falam sobre várias táticas para você conseguir dominar o seu inimigo, como por exemplo você utilizar a velocidade, da espionagem, de várias ações para que o seu inimigo seja pego de surpresa. Por isso que esse livro é estudado por militares, por pessoas que lidam com comércio, por pessoas que lidam com a forma de conseguir ter acesso às suas informações, por exemplo, por pessoas que têm interesse na sua vida de uma outra forma para que você possa ser, entre aspas, capturado ou dominado. Então, é um livro clássico que provavelmente você irá ler, se já não leu, mas fica a dica de leitura, tá? É um livro pequeno, fino, você pode ler na sua casa, tem disponível na internet, existem várias versões impressas. Generais históricos, como por exemplo Napoleão Bonaparte, estudou esse livro, entre outros como por exemplo Maquiavel. Então estejam atentos, porque se trata de um livro que vale a pena, certo? Pessoal, nós encerramos aqui este encontro com mais uma aula sobre a China. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão pelos meus erros, equívocos. Caso eu tenha apresentado alguma informação errada, eu irei corrigi-la na descrição do vídeo disponível no YouTube, ou então durante a colocação de algum quadro durante a edição do vídeo. Mas desde já eu quero agradecer por vocês terem me ouvido durante todo esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, saibam que eu estou às ordens. Lembrando que na próxima aula nós vamos estudar sobre o Japão. Eu sou José Victor, quero desejar a vocês uma ótima noite, um ótimo dia, bom descanso, continue obedecendo seus pais e até a próxima.